Moçada do nono ano, vamos começar aqui o nosso Fractal Revisa hoje, falando um pouquinho sobre trabalho, potência e o plano inclinado. Então, o que vai acontecer? Na sua prova vão aparecer esses 3 tópicos específicos. Vamos só dar uma relembrada aqui em cada um. O que é o trabalho? O trabalho é você condicionar a força que você faz sobre um objeto pelo deslocamento produzido por essa força. Então, o que acontece? Se você tem um objeto de massa M e você faz uma força sobre esse objeto, essa força que você faz sobre o objeto, ela vai produzir um movimento nesse corpo. E esse corpo vai se deslocar por uma certa distância D. O produto da força que você faz pelo deslocamento que você promove te dá o que a gente chama de trabalho, que seria o quanto de energia você gasta para executar esse movimento. Então, quando eu digo trabalho, eu estou calculando a energia que eu faço para poder movimentar algo e gasto uma certa energia. Então, o que acontece? Calcular o trabalho é bem simples, eu pego a força e multiplico pela distância, pelo deslocamento promovido. E se esse deslocamento for na vertical? Bom, se ele for na vertical, aí eu tenho o trabalho da força-peso. A gente sabe que o peso sempre aponta para baixo. Então, se eu pego um objeto e deixo ele cair, quem vai agir para poder movimentar esse corpo é a força-peso. Então, o que vai acontecer? O peso vezes a altura, que vai ser a minha distância, vai dar justamente o meu trabalho. Então, o trabalho pode ser representado por mais ou menos pH. Por que mais ou menos? O mais se ele estiver caindo, e se eu estiver levantando esse objeto, aí ele está contra a força-peso. Então, ele vai ser menos P vezes H. E aí o detalhe é que, como o peso é massa vezes a gravidade, então eu posso falar que o trabalho é simplesmente mgh, para quando eu estiver na vertical. Então o trabalho do peso vai ser mgh, mais ou menos, porque se for mais, eu estou deixando ele cair, a coisa é espontânea, o movimento é espontâneo, e se for menos é porque eu estou forçando o objeto a voltar para uma posição mais alta, tá bom? Aí a unidade de medida de trabalho é Joule. Então fique esperto com isso aqui. Trabalho é a força vezes deslocamento, a força dado em newtons e o deslocamento dado em metros. Quando você faz esse produto, você tem como unidade de medida o Joule, que é o seu trabalho. Se for na vertical, trabalho é P vezes H, mais ou menos, porque ele pode estar subindo, menos, e descendo, positivo. A potência seria calcular o trabalho pelo tempo que eu gasto para realizar esse movimento. Vamos imaginar a potência de um carro. Quando eu falo em um carro, eu tenho a movimentação dele a partir de um determinado tempo. Então, assim, se ele é um carro que tem muita potência, eu consigo fazer uma força muito grande, fazer com que ele acelere muito num tempo muito curto. Isso é ter uma potência alta. Então, aqui, o que acontece? A potência seria o trabalho que eu vou calcular, por essas maneiras aqui, e depois dividir pelo tempo que eu gastei para executar esse trabalho. A unidade de medida seria Joule por segundo, que carinhosamente é chamada de watts. Então, outra forma de você calcular a potência também é se você tiver uma velocidade instantânea. Vamos dizer que o cara está numa pista lá e naquele instante que você olha, o veículo tem uma certa velocidade. Se você tem essa situação, então você pode dizer que a potência também vai ser a força vezes a velocidade. Tá bom? Mas isso aqui aparece muito pouco, eu só citei aqui porque caso apareça em algum exercício, ele já está contemplado aí. E por fim, o que é o plano inclinado? O plano inclinado seria o nosso último tópico lá das leis de Newton, e eu não poderia deixar de colocar nessa prova. O plano inclinado, ele seria aquele momento em que você tem o peso e a força normal em direções distintas. Nesse caso, você tem que pegar o peso e decompor como PY e como PX. Quem que seria o PY? O PY seria a força que vai estar exatamente contrária à força normal. Então, o PY seria vamos dizer assim, o contato desse corpo, o peso, na direção do contato do corpo. E o PX seria na direção do escorregamento do corpo. Dito isso, como que eu calculo o PX e o PY? O meu PX, se o ângulo estiver na base, na 99% dos casos ele está na base, o PX vai ser o P seno de θ. E o PY vai ser o P cosseno de θ. Se eu olhar para o cantinho aqui, o PX é quem vai promover a força resultante nesse caso, excluindo o atrito, é claro. Então o PX vai ser a massa vezes a aceleração. E a força normal fica valendo o mesmo que o PY. Então, se você tem esse resuminho aqui bem tranquilo na sua cabeça, eu tenho certeza que você não vai perder nenhum item da sua prova. Concentra nisso aqui,
lembra desses tópicos e lá na prova vai ser só sucesso. Vamos partir para a lista? Vamos lá? Questão número 1. O gráfico a seguir indica a variação da força resultante F que atua em um objeto de massa M, em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento de 12 metros. Calcule o trabalho em joule realizado por F nesse deslocamento. Pessoal, é de suma importância a gente lembrar o seguinte. Toda vez que eu tenho um gráfico que é F por D, se eu calcular a área sob a curva desse gráfico, eu consigo encontrar o trabalho, com detalhe. Se estiver acima do eixo, a área é positiva. Ou seja, o trabalho realizado vai ser positivo. Se estiver abaixo do eixo, essa área ela vai ser positiva, mas o trabalho condicionado a essa área será negativo. Então aqui, o detalhe da questão é simplesmente você analisar se o gráfico é F por D, basta eu calcular essa área aqui e depois calcular essa área aqui. Lembrando que essa área aqui ela vai ser uma área 1 positiva e essa área aqui vai ser uma área 2 que vai ser depois, quando calculado o trabalho, negativo. Como que seria isso então? Se eu olhar para cá, nessa área 1, eu vou ter um triângulo onde eu tenho base vezes altura sobre 2. Então a minha área 1 vai ser, quem que é a base aqui? 8, a altura 2 sobre 2. Então aqui eu vou ter 8 unidades de área. A minha área 2 vai ser, de novo, outro triângulo, base vezes altura sobre 2. Só que aí, a minha base agora vai ser 12 menos 8, que dá 4. A altura vai ser 1, porque não tem como eu ter altura negativa, né? Sobre 2. Então isso aqui vai dar 2 unidades de área. Mas como eu tinha dito para vocês, na hora de somar as áreas, o meu trabalho vai ser numericamente igual à soma das áreas. Só que a gente tem que lembrar que essa área vai ser negativa porque ela ficou do lado de baixo. Então aqui, ó, o meu trabalho vai ser numericamente igual à área 1, que vai ser 8, mais menos 2. Então o meu trabalho, por que ficou menos 2, professor? Porque a área está na parte de baixo do eixo. Então vai ficar 8 menos 2, que vai dar quanto? 6. Agora, se é trabalho dado em joule. Então a minha resposta é que o trabalho vai ser igual a 6 joules no deslocamento promovido entre 0 e 12 metros. Vamos lá para o próximo? Questão número 7. Um carro de massa 1.100 kg percorre uma estrada plana e retilínea. Em certo instante, o carro está a 10 metros por segundo, acelerado com uma potência de 24,2 kW. Cuidado, esse quilo representa 10 ao cubo, ou seja, vezes 1.000. Nesse instante, qual a aceleração do carro? Aí ele fala, na observação, a potência de 24,2 kW é exclusivamente para o movimento do carro. Já foram descontadas as perdas por atrito e outros gastos de energia. Bom, voltando aqui para o quadro, o que a gente encontra, né? A massa já está no sistema internacional, a velocidade também está. E aqui basta multiplicar por 1.000 para tirar esse quilo daqui, né? Então isso aqui vai dar quanto? 24.200 o quê? Watts de potência. E aí ele pede aceleração. O que eu vou fazer? Esse exercício é um daqueles casos, lembra da exceção que eu falei lá, que pode aparecer, de quando você tem uma velocidade instantânea? É esse caso, ele está avaliando justamente nesse momento. Então se você observar aqui, ó, eu tinha dito lá na observação que a potência era dada como a força vezes a velocidade para quando eu tenho uma velocidade instantânea. Ah, professor, mas eu pensei que podia ser aqui, ó, potência igual ao trabalho sobre o tempo. Se você olhar para isso, primeiro, você não tem condições de calcular o trabalho. Por quê? Porque ele não te deu tempo. Então, se você olha para essa equação aqui, ó, você não tem condições de resolver pelos dados que você tem. Então, se eu te dei a velocidade, suspeite. Você vai ter que vir para a potência, como sendo a velocidade instantânea. Então, aqui ele fala que é 24.200. A força eu não tenho. E a velocidade é quanto que ele disse? 10, né? Então, quando eu passo dividindo, vai dar 24.200 dividido por 10 igual a força. Daí eu vou encontrar que a minha força vai ser de 2.420 newtons. E aí fica de graça a sua questão, porque a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então força é igual a massa vezes aceleração. Aí a força vai ser 2.420, desculpe, igual a massa que ele te deu, não foi à toa que ele te deu aquela massa, vezes a aceleração. Então aqui vai ficar
esse valor aqui de 2.420 dividido por... Daí eu posso cortar esse com esse, vai ficar 242 dividido por 110. Então é só dividir isso aí agora que a gente vai encontrar o valor. Vamos fazer aqui no cantinho. 242 dividido por 110. Aí se eu fizer duas vezes aqui, vai dar 220, né? Então 220 sobra 22, né? Então se eu passar a vírgula aqui, aumenta um zero aqui. Olha lá que coisa boa, ó. Deu redondinho, deu certinho a sua continha, sem muitos problemas. E a sua aceleração pedida no exercício, nunca se esqueça das unidades, é simplesmente 2,2 metros por segundo ao quadrado. Galera, espero que vocês tenham pegado o jeito aqui, principalmente do gráfico, mas também da questão da força vezes a velocidade para quando você tem uma potência com velocidade instantânea. No mais, a gente resolve mais lá na sala e a gente vai fazer uma boa prova e fechar mais uma delas. Um abraço, até mais, tchau, tchau.